ARGs ou os ARGs, as histórias misteriosas e bizonhas que estão ficando cada vez mais populares, e merecido, viu? E tem umas aí que me dão pesadelos até hoje. Mais recentemente, quando eu tava procurando algum ARG pra trazer aqui no canal, eu acabei trombando com um tal de Urban Spook, e este canal conseguiu criar o pior ARG que eu já vi na minha vida. Pode colocar musiquinha animada nesse vídeo aqui, porque terror é uma parada que não existe nesse ARG. Tipo, eu já até li alguns outros que são bem fracos ou estão querendo copiar outros mais famosos, mas isso não é nem o caso de Urban Spook, ele só é ruim e ponto final. E quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, realmente eu não sou a única pessoa que pensa isso. Tem muita gente que não gosta desse ARG. Então hoje vamos comentar dos pontos negativos dessa história, que não são poucos, mas aguenta aí, a gente já vai chegar lá. Bom, Urban Spook é o nome do canal e criador do ARG The Painter, que é um ARG que consiste em um assassino em série que manda pessoas de base da maneira mais grotesca possível e depois faz pinturas desses atos. E assim, pela superfície até parece um bagulho legal, uma ideia bem simples na verdade, mas assim, interessante. Só que aí que vem o meu primeiro problema. Isso daqui não é um ARG. Em nenhum aspecto da palavra. Não tem história, praticamente não tem mistério, não tem personagens além do antagonista. Isso aqui é praticamente uma apresentação de slides de crimes extremamente grotescos e gratuitos que não adicionam nada pra história. Literalmente, irmão, todos os 8 vídeos têm a exata mesma estrutura. O episódio começa com a polícia ou alguém dando nota de alguma pessoa desaparecida, eles investigam uma área, encontram alguma vítima do antagonista, que inclusive não tem nome pelos policiais que estão investigando, o que, ok, né, estranho. Eles descrevem a cena de um jeito nada profissional, nem parece que é a polícia que tá por trás daquilo, e o episódio finaliza sem nada, nenhuma dica pra resolver o mistério, de quem que é o assassino, nada, mano, não tem história. Mas vamos entrar em um pouco mais de detalhes agora. O primeiro episódio, ele começa com uma fita de VHS, que aparentemente está sendo feita pela polícia, falando de um caso meio peculiar que tá acontecendo, de um cara que tá mandando gente de base de jeitos grotescos e fazendo pinturas depois. Como por exemplo a Carla Gray, que levou 36 facadas e teve todos os dentes dela removidos. E essa é a pintura feita para representar. Depois disso eles mostram múltiplas pinturas com títulos diferentes relacionados a vítimas que vão aparecer futuramente, incluindo essa daqui, o Fuck Toy Corey, ou Brinquedo de Fuder Corey. E mantenha isso em mente aí, vai ser relevante logo menos. Mas só pra deixar claro pra você aí que reconheceu essa imagem e não sabe exatamente de onde, o Sr. Pelo fez uma piadinha com isso aqui em um dos vídeos dele. Então, fica aí de curiosidade. E finaliza com uma última pintura, sendo um autorretrato do psico em questão. Beleza, finalizamos o primeiro episódio, tudo bem ok, né? Tá introduzindo os personagens, construindo ali o mundo, mas quando a gente vai pro segundo episódio, ele é a mesma coisa. Tipo, exatamente a mesma coisa. Só que pra dar uma pitadinha a mais, mostrar como o antagonista é mais malvadão, eles colocam ali no começo que um policial e as 2 filhas dele foram mandadas de base, e no vídeo diz que uma delas só tinha 2 meses. Tipo, isso daqui não era pra ser uma fita feita pela polícia? Por que tem todo esse tom dramático, tá ligado? Mas assim, vai, beleza, a gente entendeu que o vilão da história é completamente maluco, ele não perdoa nem recém-nascido nem nada. Mas o nosso amigo Urban Spook não para de surpreender a gente, ele quer mostrar que o vilão dele é realmente malvado. E no terceiro episódio a gente é introduzido a uma criança chamada Corey. Exatamente, o mesmo nome que tá na pintura do primeiro episódio, o Fuck Toy Corey. E, bom, eu acho que eu não preciso explicar o óbvio, né? É exatamente isso que você tá pensando aí. E um dos questionamentos que ficou na cabeça de muita gente em relação a esse ARG é: pra quê? Por que essa parte tem que existir? Já que no segundo episódio a gente viu o quão cruel ele é, a gente já sabe que ele não perdoa ninguém, o bagulho com ele é poucas ideias. Pra que colocar isso aqui? Bom, não se preocupe porque eu respondo isso aqui pra você, já que na cabeça do criador, gore deve ser igual a assustador, o que não é. Esse tipo de temática é o que é muito sensível de se mexer, principalmente quando envolve crianças, mas a gente tem várias outras mídias por aí que abordam esses temas, só que você tem que ter uma atenção redobrada com esse tipo de coisa pra não parecer que é só gratuito e tá ali só por tá, o que aí fica, porra, desbalanceado, mano, é desnecessário. Sem contar que o terror dos ARGs nunca é necessariamente no que a criatura faz, e sim de onde ela vem, o que ela é, qual que é o objetivo. O
mistério em si, a falta de informação é o que faz esses ARGs serem assustadores. Agora em The Painter não existe mistério, já que a porra de uma criança no terceiro episódio conseguiu tirar uma foto da cara do vilão, o antagonista, e a polícia não conseguiu fazer nada com isso. E outra, olha a proximidade que essa foto foi tirada. A criança tirou a foto na cara do maluco e mesmo assim ele viu a câmera e falou: ah não, vou deixar lá, vazar um pouquinho de evidência aí sem problema. Ah, vale citar que durante o ARG inteiro essa é a maior pista que a polícia tem, uma foto que uma criança tirou. Polícia tá com nada no mundo de The Painter, hein? Várias informações são jogadas de maneira meio aleatória. Tipo, é o terceiro episódio e a gente já consegue saber qual que é o rosto da criatura em questão, que aqui tá mais pra um humano, já que no episódio futuro a polícia revela que o antagonista entrou na casa de uma das vítimas escalando um cano. E ninguém viu, né? O cara é o Homem-Aranha. Ah, Psyne, mas calma aí que gore e essa temática de pessoas indo de base pode ser assustadora sim. Tem vários outros filmes que fazem isso. Não, beleza então. Vamos explicar algumas coisinhas aqui. Essa parada de mandar pessoas de base pode sim ser uma temática muito assustadora, dependendo de como é usada. Vamos pegar de exemplo duas mídias diferentes aqui que envolvem essa mesma temática, que é Jogos Mortais e Omori. Em Jogos Mortais a gente tem muitas, mas muitas pessoas indo de base das maneiras mais grotescas possíveis, só que a gente ainda consegue conhecer um pouco esses personagens. A gente passa tempo suficiente com os personagens para começar a se apegar a eles, torcer por alguns, desejar o mal de outros. Muitas das vezes nos filmes essa temática de ir de base é usada de um jeito meio grotesco, pra chocar e impressionar, mas ainda assim existe uma história por trás. Ela não tá sendo usada só com esse objetivo de impressionar, existe uma história, um mistério por trás que faz a gente querer entender por que alguém tá fazendo aquilo. Já o Mori, em contrapartida, pula pra esse tempo aqui se você não quiser tomar spoilers no final do jogo. Durante a história de Omori, a gente só tem uma única morte, mas mesmo assim, durante o jogo inteiro, a gente vai vendo como o Sunny lida com aquilo, um fantasma, um monstro na mente dele, algo que espia ele enquanto ele dorme. Uma única morte, mas quando é revelado o motivo por trás daquilo, a gente vê por que aquela é uma coisa tão assustadora pro Sunny, já que ele sem querer mandou a própria irmã de base, e pra fugir da culpa, ele simulou um suicídio com ela. E por conta de todo esse contexto, essa uma ida de base é mais pesada e assustadora do que todas as de Jogos Mortais juntas, tá ligado? Mas por quê? Porque as histórias foram construídas de maneira diferente, mesmo trabalhando em cima de temáticas parecidas, que é ir de base. Ferramenta é uma palavra melhor. Essas duas mídias usam ir de base como uma ferramenta e não só o foco central da história. Então, por mais simples que pareça só matar um personagem, dependendo do jeito que você faz isso, você cria histórias completamente diferentes. Como The Painter aplica isso nesse ARG? Simples, é basicamente um compilado de Jogos Mortais, só que só as cenas que as pessoas morrem. Só que chega num ponto, mano, que fica até cômico, porque como ele colocou temáticas tão pesadas logo no início, ele fica tendo que ser mais criativo e absurdo nos episódios depois pra manter esse sentimento repulsivo em alta. E como ele faz isso? No primeiro episódio a gente tem a mina que foi de base com 36 facadas. No último que ele lançou, a gente tem um cara que foi de base com 487. Como é que eu levo isso a sério? Muita gente tem comentado por aí que o criador da história deve ser um adolescente que entende terror como coisas grotescas. E até certo ponto eu vou ter que concordar com essas pessoas. E dando uma pitada final nisso tudo, ARGs normalmente são feitos por pessoas que não têm noção de como fazer uma mega história super estruturada. Não são feitas por profissionais. Então a gente espera que tenha um erro ou outro, alguma incoerência aqui e ali, o que tá tudo bem. E normalmente com o passar do tempo os ARGs vão ficando cada vez melhores, por estar recebendo dicas da comunidade, os próprios autores estão aprendendo o que eles podem fazer com a história deles, mas não no caso de The Painter, já que o criador ele fica bem irritado quando falam mal da obra dele, chamando até outra pessoa de furry autista. Uau! Que escolha de palavras, hein? Então meio que é por isso que a história tá do jeito que ela tá, mesmo depois de receber tantas críticas. O autor simplesmente não quer mudar. E bom, ele faz o que ele quiser com a história dele, mas sinceramente, não dá não, mano. Essa daí não dá pra engolir. Bom, rapaziada, mas eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Não se preocupem que eu irei trazer outros ARGs, só que dessa vez os que eu gosto. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, rapaziada, porque hoje eu irei ficar por aqui. Mas não se antes deixar a mensagem final do vídeo, que é...